O texto que nós acabamos de ler, ele registra o que nós chamamos de marco histórico, quando pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então esse versículo é um marco histórico tremendo na vida de todos os discípulos seguidores do Senhor Jesus, porque foi a partir daí que passamos a ser conhecidos como cristãos. E é importante também compartilhar que o termo grego cristianos significa seguidor de Cristo ou pertencente a Cristo. Olha o peso que isso tem. Você é identificado como cristão, identificada como cristã, logo isso significa você é um seguidor de Cristo ou pertence a Cristo. Eu gosto principalmente dessa última colocação. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu sou de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha alma. Mas, com certeza, também temos aqui a oportunidade, como discípulos, seguindo o nosso Mestre, de cumprir a nossa missão. Mas antes das aplicações, eu também gostaria de lembrar que, inicialmente, o nome cristão, ele foi usado como um rótulo pejorativo para identificar aquele grupo. Não foi usado como algo bonito inicialmente. Foi de uma maneira pejorativa. Esses cristãos, seguidores desse Cristo, esses pertencentes a Cristo. Foi dessa forma, inicialmente, que o nome cristãos, ele foi usado. Então, as pessoas na cidade de Antioquia, quando assim identificaram os seguidores de Cristo, eles também começaram a identificar pelo comportamento daquelas pessoas. O comportamento daquelas pessoas fez com que saísse do pejorativo e ganhasse agora uma condição de honra. Olha que interessante. No mesmo lugar onde de maneira pejorativa fomos identificados como cristãos, seguidores de Cristo, pouco tempo depois, os mesmos seguidores ou os mesmos pertencentes a Cristo, pelas pessoas de fora, elas assim chamavam os cristãos, eles começaram então a ter um status de honra, os cristãos. E ele começou então a ser chamado de cristão, já não de maneira pejorativa, mas pelo comportamento que eles tinham. O amor, o estilo de vida deles eram tão parecidos com os de Jesus, que a cidade de Antioquia, a região e finalmente o mundo não pôde ignorar que o estilo de vida dessas pessoas era muito semelhante ao estilo de vida do Cristo crucificado. E isto impactou não só a cidade de Antioquia, impactou toda a região e vem impactando então no decorrer dos séculos e agora milênios, vidas que ouvem o Evangelho através de pessoas que no seu estilo de vida são identificadas como cristãs e que no seu estilo de vida nós encontramos um comportamento firmado no amor, um comportamento firmado na graça, um comportamento firmado na bondade, um comportamento firmado na lealdade, na fidelidade, na integridade, num caráter transformado pelo poder do Evangelho. Então, um discípulo em missão, eu não tenho dúvidas, ele não apenas frequenta uma igreja, ele não é apenas membro de uma igreja local, ele não faz
parte apenas do rol de membros daquela igreja, mas ele assume a responsabilidade diária de imitar o Senhor Jesus. A maior responsabilidade que nós temos, o maior privilégio que nós temos é ser seguidores de Cristo, pertencentes a Cristo, imitadores do Senhor Jesus em qualquer área de nossa vida. É isso que nós vamos começando a entender e vamos tendo a oportunidade agora de viver isso. Então, nós entendemos que ser cristãos é ter um estilo de vida cristã, imitando a Cristo, seguidores de Cristo, pertencentes a Cristo. Há muito tempo eu faço questão que não me identifique como evangélico, muito menos protestante. Quando qualquer pessoa me pergunta qual a minha religião em alguma situação que eu tenho que responder, eu respondo com muita paz e tranquilidade: sou cristão. Sou cristão. E eles não perguntam se eu sou cristão da ala A, da ala B, da ala C, da identidade. Coloca lá. Coloca lá. Uns até perguntam, sou sincero, católico, evangélico, mas não pergunta se eu sou ortodoxo, não pergunta se eu sou liberal, só pergunta isso. Não, eu sou cristão, eu sou seguidor do Senhor Jesus. De qual igreja? Batista. Por identidade bíblica, doutrinária, sou um cristão batista, ou sou um batista agora, já que tenho uma identidade local, vivendo como cristão para o Senhor Jesus Cristo. Mas, além disso, uma das marcas mais fortes dos cristãos batistas no mundo é seu compromisso com a expansão do Evangelho. A expansão do Evangelho na Bahia, a expansão do Evangelho no Brasil, a expansão do Evangelho no mundo. Claro, porque o nosso mestre a quem seguimos, o nosso Salvador a quem confessamos, ele disse: ide, vão, pregue o Evangelho para todas as nações. Essa é a máxima que o Senhor nos confiou e que nós, então, como batistas, discípulos do Senhor Jesus Cristo, vivemos, aplicamos em nossa vida. Então, cada batista, um discípulo em missão, vive o Evangelho através do amor. Vive o Evangelho através do seu testemunho. Vive o Evangelho no que chamamos de discipulado intencional no dia a dia. É isso que o Senhor, Ele nos ensina. E é isso que Ele espera de nós. Dadas aqui algumas colocações, trazendo à nossa memória possivelmente o que já sabíamos, eu quero agora, nessa mensagem, fazer algumas aplicações. E que essas aplicações, elas possam ser achadas em nosso coração de uma maneira prática, não teórica, mas de maneira muito prática. Essas aplicações, elas são para mim e para você. Primeira aplicação. Você sabe a diferença entre seguidores e discípulos? Seguidores e discípulos. Será que efetivamente sabemos qual a diferença? Amados, Jesus, ele atraía multidões. Atraía ou não atraía? Ele atraía multidões. Mas as pessoas esquecem, nós muitas vezes esquecemos que Jesus passava mais tempo investindo nos 12.
Olha a diferença de ser um seguidor e de ser um discípulo. Jesus atraía as multidões, mas Jesus ele passava mais tempo investindo na vida dos 12. Não mudou, amados. Jesus pode e deve continuar a igreja promovendo trabalhos que atraiam a multidão, não há problema nenhum. Mas o cabeça da igreja, o Senhor Jesus, ele quer passar mais tempo com a gente do que talvez nós estamos passando com ele. Ele quer que a gente esteja mais na presença dele e ele com a gente, porque não existe outra maneira de nós, como discípulos de Cristo, estarmos em missão. Não existe efetividade se Cristo não estiver tendo esse tempo com você, comigo, com a gente. Então, algo que eu considero também importante é que a multidão, ela sempre quer o quê? Os milagres, as benécias, as bênçãos, a prosperidade, a cura. Tem algum problema com isso, irmãos? Particularmente não. E os discípulos do Senhor Jesus? Os discípulos do Senhor Jesus querem o mestre, viver para o mestre, anunciar o mestre, proclamar o mestre. Então, nesta aplicação, eu entendo que nós podemos estar seguindo a Cristo pelo nome cristãos, mas nós devemos ser identificados como discípulos do Senhor Jesus, que amam o seu mestre, que seguem o seu mestre, que ouvem o seu mestre, que obedecem ao seu mestre e que, portanto, proclamam a mensagem que o mestre lhes confiou para a glória de Deus. Então, isso faz toda a diferença. Eu sei o que é ser um seguidor, mas eu sei o que é viver como um discípulo. Eu sei o que é ser seguidor, mas eu sei o que é agora ser um discípulo fazendo discípulo. É isso que o Senhor me ensina, e é isso que nós devemos também aplicar na nossa vida. Segunda aplicação. Você apenas está na arquibancada ou é um discípulo em missão? Você apenas está na arquibancada ou é um discípulo em missão? Irmãos, estamos diante da maior competição do mundo com a Copa. Estamos vendo torcidas ali que nos encantam, como a do Japão, a da Noruega, a africana e outras. Para quem tem acompanhado, o comportamento de alguns na arquibancada é algo encantador. É verdade ou não é? Nos instiga, nos estimula a vibrar, mesmo não sendo a nossa seleção. O comportamento de algumas daquelas pessoas nos surpreende. Eu estive no Japão, pregando em 2 igrejas e visitando meu filho, que é casado com uma japonesa, casou lá e trabalha na Toyota, Japão, ele é engenheiro. E eu estive lá e tive o privilégio de pregar em 2 igrejas por 2 finais de semana, manhã e à noite, e depois manhã e à noite. Em inglês, japonês eu não preguei, mas eu tive, graças a Deus, um intérprete, né? Então facilitou a minha vida. Eu preguei em português e o intérprete passou em japonês para eles. Foi uma experiência maravilhosa. Mas a maior experiência que eu tive no Japão foi ver, meus amados, o respeito, a organização, a limpeza, a educação. Tudo aquilo me encantou. E quando eu vejo o mundo olhando para a arquibancada, encantada
com a torcida japonesa que recolhe o lixo dele e dos outros próximo, aquilo agora se tornou algo que não me encanta tanto, porque eu vi que faz parte da formação deles. Há uma condição ali, é vivida desde berço, eles ensinam seus filhos, os filhos dos seus filhos, a respeitar o espaço, a manter a ordem, a manter a organização. Não, aquelas pessoas que estão na arquibancada, elas não estão fazendo para elas nada excepcional. Nós podemos estar na arquibancada e, se estivermos seguindo ao Senhor Jesus e vivendo para o Senhor Jesus, não estamos fazendo nada de excepcional. E ainda temos um privilégio. Eu posso perguntar, eu só faço parte da arquibancada ou eu estou no campo? Eu só faço parte da torcida ou eu faço parte daqueles que estão como batistas, também anunciando e proclamando a glória de Deus? Como é que eu estou nesse contexto? Como é que eu estou nessa condição? Estar nos bancos o tempo todo é confortável. Mas a vitória é de quem entra em ação. A vitória é de quem está em missão. Como eu posso ser um cristão, dentro do meu DNA também batista, e não estar no cumprimento da missão? Fazer só parte da torcida não é suficiente. Eu tenho que orar, eu devo contribuir, eu tenho que ir, eu tenho que investir, eu tenho que ver os projetos que temos em nosso estado, nós temos que conhecer os missionários de nosso estado, nós temos que entender quais são os desafios, as maiores necessidades e estar pronto para contribuir, não da arquibancada, mas no campo, trabalhando, batalhando, lutando, investindo com o coração, com a alma e com os recursos que o Senhor nos confiou. O que tem impedido a maioria dos cristãos de estar em missão, creia, é que não existe serviço sem intimidade com o dono da obra. Quantas pessoas boas eu conheço com talento? Quantas pessoas eu pastoreio que me encanta? Quantas pessoas hábeis, capazes, fazem parte da minha vida, fazem parte de tantas igrejas de Cristo, mas eu vejo que elas não são usadas pelo Senhor como poderiam. E aí eu venho constatando nesses mais de 40 anos de pastorado que o que tem faltado na vida de muita gente é intimidade com o dono da obra. Não adianta os dons espirituais, não adianta os talentos, se nós não estamos tendo intimidade com o dono da obra. Eu preciso ter intimidade com o meu amado Senhor Jesus. O que tem impedido a maioria dos cristãos de estar em missão é que é impossível transbordar Cristo se não estivermos cheios dele. Se eu não estiver cheio de Cristo, como que eu vou transbordar Cristo na minha fala, no meu testemunho, nas minhas ações? A boca pode até falar algo bíblico, evangelístico, mas se a minha vida, as minhas atitudes, o meu comportamento não confirmam o que os lábios confessam, isso está indicando claramente, eu posso falar de Jesus, mas eu não estou transbordando o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus não está tendo a liberdade de agir através de mim, mas a palavra de Deus tem tanto poder que até mesmo quando eu estou falhando e a cito,
e a lanço como semente, ela germina e ela produz frutos que podem saltar para a eternidade, porque é a palavra de Deus. Mas eu quero transbordar a Cristo. Eu preciso viver esse transbordar. Irmãos, o combustível para cada batista, um discípulo em Cristo. Eu posso falar, é o evangelismo, é tomar uma decisão para missões, é investir, nada disso está errado. Mas particularmente enquanto eu fazia as minhas anotações, eu pensei em mim. Não foi em vocês, foi em mim primeiro. Qual o combustível, como batista que sou, discípulo que sou, para me manter em missão? E eu cheguei à seguinte conclusão: é a minha vida devocional. É o tempo que eu invisto na minha vida em oração, em leitura da palavra de Deus, ou materiais que me ajudem a ter um plano de leitura, um plano devocionário e aplicar na minha vida. Se eu não faço isso no dia a dia, se eu não estou alimentando a minha alma, o meu relacionamento com o Senhor no dia a dia, eu não vou ser, é claro, um batista, um discípulo com toda a eficácia que o Senhor pode me usar ou te usar em missão. Porque eu não estou tendo vida com o Senhor no dia a dia. E se eu não estou tendo vida de oração, se eu não estou meditando na palavra, se eu não estou lendo, se eu não estou usando materiais que possam me abençoar, meus amados, eu vou falar que amo a Deus, mas isso vai significar que eu não estou amando quem Ele ama. Quando eu amo a Deus como resultado de vida com Ele, eu amo o que Ele ama. Em nossa igreja, nós temos pedido para os irmãos, e todo domingo eu peço, por gentileza, continue orando para que Deus acrescente vidas a essa igreja. De preferência, pessoas que se convertam e sejam salvas através da minha vida e da vida de vocês. Somos discipuladores. Mas também vamos orar para que Deus, trazendo pessoas de outras igrejas, elas amem a Deus e amem o que Deus ama, em nome de Jesus. Peço de todo o meu coração. E deixo claro para eles. Deixo claro, amados, se alguém falar que Marcos Freire é o pastor titular dessa igreja, eu nego. Eu tenho que responder aos homens, eu tenho que responder, mas eu nego. O supremo pastor dessa igreja é Jesus. O principal pastor dessa igreja é Jesus. Os pastores dessa igreja são, meus amados, servos de Jesus. Alguém tem que responder, mas eu quero ouvir o meu amado pastor. Eu quero ouvir não só do púlpito, não só na pregação excelente que o Senhor pode nos confiar, mas acima de tudo, porque eu tenho vida com Ele. Eu falo com Ele em oração, eu converso com Ele em oração, eu ouço Ele falar comigo na palavra, devocionais abençoados que outros amados irmãos escreveram, ou editam, ou compartilham em áudio. Oh, meus amados, como eu sou abençoado. Então, é isso que me vem ao coração. O combustível para cada batista, um discípulo em missão, é sua vida devocional. É amar o que Deus ama. Você ama a Deus, você vai amar o que Deus ama. É impossível falar que eu amo a Deus e não amo o que Deus ama. Gente é o assunto principal de Deus. Ele ama e deu o seu Filho por amor, para que cada um daqueles que ouvirem essa palavra, crendo como eu e você, olhe o poder desse amor, tenham, meus amados, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que a palavra nos ensina. Cada batista, um discípulo em missão, é a nossa identidade material
materializada pela graça, o perdão e o amor de Jesus em todo lugar. Cada batista, um discípulo em missão, é a multiplicação da ação. Imagine, se poucos em ação têm realizado para a glória de Deus o que têm realizado, imagine cada batista agora, um discípulo em missão. É a multiplicação em ação do ide. Fazei discípulos, ensine-os a seguir a mim, ensine-os a pertencer a mim, confia a eles o que eu confiei a vocês, e eu estarei com vocês até o confim da terra, até o confim dos tempos, dos séculos. A missão, meus amados, não é exclusiva de algumas pessoas. A missão que o Senhor confiou é exclusiva, sim, envolve agora todos os cristãos, não apenas alguns. Eu não sei que hora termina aqui, irmãos, falta 3, 4 minutos para as 11h30. Às 11h30 que termina? Olha que coisa boa, eu não sabia. Eu pensei que era meio-dia. Mas fiquem tranquilos que eu não vou terminar meio-dia não, viu? Terceira e última, irmãos, aplicação. Eu ouvi um amém, irmãos? Veja bem, mas de coração. Terceira, não de menor importância, e última aplicação. O povo dizia, graças a Deus. Esse homem não vai terminar não, Então, como ser um batista, um discípulo em missão? A questão também é como ser. Tem muita gente que quer, mas às vezes não sabe como ser um batista, um discípulo em missão. Então, em primeiro lugar, eu quero lembrar, para aplicar aqui, que ser discípulo primeiro é o que você precisa ser, não tem segredo. Significa seguir a Jesus, aprender dele, obedecer aos seus ensinamentos e permitir que ele nos transforme continuamente. Você quer aprender a ser um batista, discípulo em missão? Por favor, siga Jesus. Ouça Jesus. Viva para ele. Obedeça a ele. Seus ensinamentos. Esteja sensível à sua voz. E principalmente, Senhor, muda aqui. Não é o outro, é aqui, Senhor. Muda aqui primeiro, muda aqui. Para que eu possa ser usado pelo Senhor. Meus amados, outra coisa, testemunho na prática. Significa mostrar a Cristo através de atitudes em casa, no trabalho e na comunidade. Nós passamos mais tempo, meus amados, em casa, no trabalho, na comunidade, lá fora, do que dentro da igreja. É verdade ou não é, amados? Ser crente aqui não é difícil, protegido por essas 4 paredes. Dar testemunho lá fora é que faz a diferença. E isso de maneira prática. Outra coisa é oração intencional. O que significa isso, pastor? Nós temos um cartão em nossa igreja, que os novos na fé já recebem enquanto estão na classe de integração. E nós ensinamos eles. A partir daqui você vai ter 5 nomes pelos quais você vai orar continuamente pela conversão e a salvação deles, assim como você foi objeto de oração ou agora recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, porque alguém falou de Jesus. E nós então começamos de cedo a ensinar isso, né? É oração intencional, ter nomes específicos pelos quais você ora para que conheçam o amor de Deus. Outra coisa, adotar ações intencionais na sua rotina. O que significa isso? Ande com quem gosta de fazer caminhadas. Mas eu não gosto. Você gosta, ama aquela pessoa, quer alcançá-la para Cristo? Tome a decisão de fazer caminhada com ela. Ah, pastor, eu gosto de correr.
Tem pessoas aí que fazem parte dos seus relacionamentos que também gostam e não são salvos por Cristo. Vai correr com elas, uma hora eles têm que parar. Não fica correndo o tempo todo. Cansa. Descansa. É ali que tu entra. Vá pescar com quem gosta de pescar, irmãos. Irmãos, eu não gosto de pescar. Eu não entendo como uma pessoa fala para mim, pastor, vamos pescar, que desestressa. Aí eu vou lá, tentei 2 vezes e fico, irmãos, nada. Eu fui pescar e não vem peixe. Não, mas isso é que é bom. Não, o bom é pegar peixe. Eu não estou pegando peixe aqui, eu vou ficando irritado, irmãos. Eu vou embora, isso aqui não é para mim não. Mas eu admiro quem gosta. Quantos peixes peguei? Peguei 2, mas foi um dia abençoado. Eu queria pegar 20. Mas tudo bem, quem gosta, gosta. Aí eu tenho um vizinho que tem barco e vai pescar. Nós estamos a 1 hora do litoral. Vai pescar em rios também, cidade de Morretes, vai lá pescar. E eu convidando ele, falando com amor, com graça, ele olhou para mim e disse, o dia que o senhor for pescar comigo, eu vou na igreja. Pronto. Eu gosto de pescar? Não. Eu falei para ele que eu não gosto de pescar? Não. Planejei isso, primeiro em oração. Pedindo a Deus graça. E coloquei na minha oração, Senhor, no dia que eu for pescar com ele, não deixa ele pegar nada. Não ter tempo para ficar pegando peixe, não. É tempo de relacionamento comigo e eu com ele. Orei, irmãos. Passados uns dias, conversei com a minha esposa. Ele vai na sexta-feira, irmãos, à noite, à tarde, monta lá a barraca dele, num rio que temos lá enorme. Aí fica ali, irmãos, põe o barco à noite e fica à noite lá. Ele e a esposa. Agora estou eu lá, junto com eles. Irmãos, eu não sei como é que chama aqui, pernilongo, muriçoca. É isso, né? Lá a gente nem chama, eles vêm na pescaria. Nem chama e eles vêm, os miseráveis. E aquilo, e eles, pá, que gostoso. Meu Deus! Irmãos, eles não pegaram nada. 2 horas da manhã, eu ali, né? Sofrendo e pedindo a Deus, me deixa eu pescar essas vidas, Senhor. Aí o seu Augusto olhou para mim e falou, mas pastor, por que o senhor tanto quer que a gente vá visitar a igreja? Eu falei, não é só porque eu quero que vocês vão visitar a igreja. A igreja vocês podem ir em qualquer uma. É porque eu amo vocês. Eu tenho carinho por vocês. E eu quero compartilhar o que há de melhor na minha vida cristã, que é o Senhor Jesus. E o que é isso? Terminou a pescaria, 4 horas da manhã. Os 2 no barco oraram, recebendo Jesus como seu Salvador pessoal. 3 meses depois, eu estava batizando o casal. No decorrer desse ano, os filhos, genros e netos foram sendo alcançados. Batizei todos também depois de receberem Jesus, e graças a Deus não precisei pescar com eles. Só fui com o casal. Voltando então para Curitiba, ele falou, poxa pastor, me desculpe, a pescaria foi um fracasso. Eu falei, foi nada, tu não sabe nada. Pescaria foi um sucesso. Eu pesquei 2 vidas para o Senhor Jesus. Quando eu falo que batistas, né, um discípulo em missão, às vezes eu esqueço que eu tenho que também não só falar de Jesus. Eu decoro o plano da salvação, eu conheço todos os sistemas teológicos, vou pegar essa pessoa, vou metralhar com o poder da palavra de Deus. Você não ganha ninguém pela força. Nós ganhamos andando, conversando, falando, comendo com elas, bebendo. É isso que o Senhor nos ensina, é isso que Ele fazia. Ele atraía as multidões, mas não era o foco a multidão. Eram vidas, não importa quantas se decidissem.
Irmãos, nas aplicações finais dessa mensagem, porque eu disse que era o último ponto, eu não disse que era a conclusão, lembram? Senão eu falei, esse é mais um pregador que fala que está terminando e não termina. Eu falei, terceira e última aplicação. Acabei de fazer. Agora vem as aplicações finais, que são rapidinhas. A maior marca de cada batista, um discípulo em missão, não é o seu conhecimento intelectual, não é dominar todos os sistemas teológicos, é amor prático em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, dê amém mesmo. Lá na igreja nós transmitimos os cultos, e às vezes eu falo, pastor Manuel, para ficar bonito na gravação, ficar bonito na fita, não tem como editar porque é ao vivo, mas eu brinco com o meu povo, mexo com o meu povo, aí eu falo para eles, então para ficar legal, vocês vão dar amém de coração, não quer dar a mão, levanta a mão, pega um lencinho, dá um sinal de vida, né? Dê aleluia, glória a Deus, é uma igreja batista firme, mas faça alguma coisa, dê um pulinho, dê um sinal de que você está aí comigo. Vamos testar aqui como é que fica, irmãos. Olha o que eu acabei de falar. A maior marca de cada batista, um discípulo em missão, não é o seu conhecimento intelectual, dominar todos os sistemas teológicos, mas o amor prático em nome do Senhor Jesus. Ó, já tem até sinal de vida aqui. Ô, irmãos, quando um pregador prega com torcida, é melhor. Com torcida é melhor. Eu estou concordando, apoiando. Quando cada cristão batista se torna um discípulo em missão, o crescimento do reino de Deus se torna exponencial. Amém, amados? Fica comigo, porque tem um desafio. Como vai terminar a mensagem sem um desafio? Qual a sua pequena ação intencional para esta semana? Pense em alguém com quem você estuda, trabalha, convive, mora, e ainda não é salva por Jesus. Mas ela gosta de cozinhar, eu não gosto, eu vou cozinhar com ela. Por quê? Porque ela vai te ouvir muito mais você estando intencionalmente ao lado dela, participando das lutas, das dificuldades, ou dos momentos de prazer e de alegria do que ela tem, do que você simplesmente chegar lá e lançar um monte de textos bíblicos para ela. Vou perguntar de novo, qual a sua pequena ação intelectual? Não, intencional para essa semana? Aí eu vou esperar uma condição perfeita para isso. Isso não existe. Comece onde você está. Como você está. Você é um batista, um discípulo em missão. A minha oração final é para que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade de trabalhar nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que vidas, que é o assunto principal de Deus, sejam alcançados onde estamos, aqui em Vitória da Conquista, aqui na região metropolitana de Vitória, meus irmãos, nesse estado maravilhoso que é a Bahia, e sejamos reconhecidos como seguidores de Cristo ou pertencentes a Cristo, pois diz a palavra do Senhor que tem o maior e o mais precioso conteúdo desta mensagem. Atos 11, 26b. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela... Deus os abençoe.